Boa noite, Grupo Refúgio, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa paz seja com todos nós e que nós possamos orar sem cessar, porque dias ruins nós estamos vivendo. Eu, como vocês estão acompanhando, né, toda essa mega operação lá no Rio de Janeiro, e nós como mães, como pais, né, como família, com certeza o nosso coração fica apertado. Eu gostaria, talvez, de ficar, sabe, quieta no meu cantinho, pensando. Mas algo dentro de mim fez com que eu viesse gravar esse vídeo. Eu estava assistindo alguns vídeos agora e tantas coisas, né, ruins acontecendo e tantos posicionamentos que traz algumas questões para nós. E só de uma coisa, assim, eu tenho certeza no meu coração, que se a gente estiver vendo todas essas mortes, né, e a gente conseguir comemorar isso, eu acho que na realidade os mortos somos nós. Não é possível alguém que se considere cristão comemorar ou achar certo, legal, tudo isso que está acontecendo. Ver tantas pessoas perdendo a vida, muitas vezes até mesmo sem salvação, e simplesmente achar legal que deve ser assim. Eu acredito que quando nós nos convertemos a Cristo, não é mais a nossa vontade, e sim a dele. E o Jesus que eu conheço da Bíblia, ele não tem lado de política, direita, esquerda. Ele tem um lado: salvar vidas, porque foi para isso que ele veio. E a Bíblia relata que na morte dele, no dia que ele morreu, ele salvou um ladrão que estava na cruz junto dele. Jesus não está morto, Jesus ressuscitou, mas ele passou pela morte. E antes dele passar pela morte, ele disse para aquele ladrão que se arrependeu: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. E aí muitos nós que se diz cristãos simplesmente aplaudimos a morte. Eu sei, como cristã, que o salário do pecado é a morte, que nós vamos viver aquilo que nós escolhemos. Eu não estou aqui para defender quem faz coisa errada, mas eu acredito que quem faz coisa errada, quem escolhe essa vida errada, precisa pagar. Sim, precisa pagar pela vida errada que escolheu. Mas uma operação como essa, no meu ver, acaba pagando inocente também. E por mais que a pessoa escolhe essa vida errada, ela é uma vida também. E eu acredito que ninguém nasce bandido. E sim se torna por N coisas que eu, na minha ignorância, não consigo muitas vezes entender. Mas olhando vidas perdidas de jovens que realmente escolheram a vida errada, outros não,
mas vidas perdidas. Eu estou falando de vidas que poderia ser diferente, que poderia ter tido algo diferente, poderia ter um caminho diferente. Eu não tenho como aplaudir. São mães chorando. Não tem como julgar hoje se a mãe está certa, se a mãe está errada, se ela errou, se ela foi negligente. Olhando vidas, olhando aquele mutirão de pessoas mortas, de jovens mortos. Não tem como não se abalar, não tem como não usar de misericórdia, mesmo sabendo que muitos ali são perversos, que fizeram muitas coisas erradas, muitas outras mães chorar. Eu não estou aqui defendendo o lado A, o lado B. Eu só estou aqui, sabe assim, com o coração cheio de dor, de ver almas se perdendo, de ver vidas que talvez poderia ser diferente se perdendo. O que está certo, o que é errado. O que vale nessa hora? O que é certo e o que é errado? Quando muitas vidas se foram. O que nós cristãos estamos fazendo? O que nós cristãos estamos pregando? Esses dias eu vi uma mulher falando que nós moldamos Deus conforme a nossa imagem e semelhança. Quando Deus fez nós, seres humanos, segundo a imagem e semelhança dele. E nós acabamos moldando, fazendo o contrário, fazendo Deus a nossa imagem e semelhança. E a nossa imagem e semelhança é muito feia, é muito perversa. A nossa imagem e semelhança julga, a nossa imagem e semelhança condena. A nossa imagem e semelhança mata. A nossa imagem e semelhança é muito feia. Está muito longe de ser esse Deus que nós queremos criar ou que nós criamos. Um Deus julgador, um Deus simplesmente sem misericórdia. Realmente, esse Deus que muitos cristãos hoje pregam está longe de ser o Jesus da cruz. O Jesus que sempre pregou arrependimento. O Jesus que sempre pregou o amor. Que por amor ele morreu. Eu sei que Deus ele é justiça, que ele é juízo. Não é só amor. Mas o sacrifício dele na cruz foi por amor. E amor às almas, amor às vidas. Tem um louvor que diz que nós só tínhamos os nossos pecados a oferecer. Mas mesmo assim ele nos amou. Ele sem pecado. Mesmo assim ele nos perdoou. É uma tristeza ver tudo isso que está acontecendo. A gente sabe que isso é o resultado do afastamento, né, do homem de Deus. Sabemos que é escolha, mas com tudo isso,
o cristão verdadeiro não pode, não tem como não ter misericórdia, não sentir a dor de todas essas vidas perdidas, mesmo que por escolha, mas perdidas. Há anos atrás eu escutei uma história que ela é muito, eu acho que cabe muito no dia que a gente está vivendo hoje, que fala que o assassino do filho de um homem bateu na casa dele e esse homem sabia que ele tinha assassinado o único filho que ele tinha. E ao invés desse homem, desse pai, esculachar, né, o assassino do seu filho, ao invés desse homem querer matar o assassino do seu filho, que além de matar o filho, ainda foi na porta da casa dele. Esse homem falou para o assassino: entra aqui na minha casa. Esse homem deu banho no assassino, trocou, deu roupas novas para o assassino. Esse homem deu de comer na mesa dele para o assassino. Deu do bom e do melhor que tinha na sua geladeira para o assassino do seu filho. Esse homem, depois, né, de ter deixado o assassino usufruir da sua casa, né, tomando banho, comendo, se alimentando, ele falou: olha, você pode descansar, deitar aqui. E no resumo dessa história, eu né, nunca sei contar direito as histórias, mas no resumo de tudo, o pai, que era para ter, né, era para, na realidade, assim, a sua ação era de ter, né, matado o assassino do seu filho, e pelo contrário, ele, né, fez tudo isso. Esse pai, ele representa Deus e nós, o assassino do filho. Porque é assim que Deus fez com a gente. Nós fomos o assassino do filho de Jesus. Os nossos pecados levou Jesus para a cruz. E Deus nos perdoou. E Deus hoje nos fez ser conhecido como filhos dele. Ele nos adotou, aliás, ele nos fez filho. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus de justiça. Esse é o Deus de amor. Esse é o Deus de misericórdia. Deus não é segundo a nossa imagem e semelhança. Ele não é pequeno. Ele não é como nós. Pelo muito contrário. Ele nos fez a imagem e semelhança dele. Ele nos chamou, nos limpou. Ele nos ensina a cada dia para que a gente seja melhor. E o que a gente está fazendo? Praticamente nada do que a Bíblia manda a gente fazer, que é perdoar para ser perdoado, que é amar, que é para levar as boas-vindas, que é a palavra de Deus, ou seja, as boas novas, que é a mensagem do Senhor. Eu sei que hoje aqui no Brasil a gente está vivendo muito
uns momentos muito tensos, muito maluco, né? Principalmente por causa dessa política. As pessoas parecem que realmente se cegaram. E eu estou falando de cristão. Simplesmente tomaram partido. Ou é direita, ou é esquerda, sabe? Vamos tomar o partido de Deus. Vamos tomar o partido o qual nós fomos chamados, de Cristo. Nós temos uma missão aqui na Terra. Pregar as boas novas, falar do amor de Deus, falar que Ele vive, falar que Ele perdoa, falar que Ele salva. Vamos deixar toda essa maluquice, essa loucura, essa sujeira de politicagem, de lados, de fora. Vamos viver o verdadeiro evangelho. O nosso lado é Cristo. Nós precisamos ser pessoas misericordiosas, justas, entender que, sabe, que o evangelho é renúncia, precisa se renunciar. Porém, a misericórdia, sabe, ela tem que estar em nós. Essas coisas precisam doer em nós. É um termômetro para saber se nós estamos aqui vivos ou estamos como um zumbi, só o corpo. Como a Bíblia diz, sepulcro caiado, por fora perfeito, por dentro podre, fedido, totalmente estragado. A palavra de Deus diz que é melhor estar numa casa onde tem luto do que onde há festa. Porque tudo há momentos na nossa vida. E esse é um momento de reflexão. Uma casa de luto, nós refletimos. E esse é o momento da igreja refletir, o momento da igreja orar, o momento da igreja se prostrar diante de Deus e orar por todas as pessoas que estão sofrendo, não já mais pelos mortos, porque a Bíblia diz que quando morre, segue-se o juízo, já não tem mais o que fazer. Porém, os vivos, os familiares, as mães, os pais, os parentes, as pessoas que estão vivendo toda essa loucura lá no Rio de Janeiro, toda essa tragédia, todo esse ar com certeza de medo, de pânico, elas precisam das nossas orações. Infelizmente, os que morreram agora não têm, né? Eles vão viver o juízo de suas escolhas, do que escolheram viver aqui na Terra. Então, não tem mais, né, o que orar, o que pedir, mas orar para que Deus alcance os jovens, para que Deus tenha misericórdia da juventude, que por alguma maneira, né, algum motivo, entra para essa vida errada, para pensamentos errados. Que Deus tenha misericórdia, que Deus guarde a nossa casa, que Deus guarde os nossos filhos, que Deus guarde os jovens. Oremos e que nós possamos refletir em tudo que está acontecendo e também nos examinar, porque realmente eu estou falando com crente. Se tudo isso, se você vê esses vídeos de todas aquelas pessoas mortas, independente da escolha que ela fez, eu estou falando de vidas, de alma. Se não te dói, talvez o morto também é você. Oremos. Oremos pelas mães de todos,
independente do lado, independente das escolhas. Oremos em nome de Jesus pelos filhos que perderam seus pais. Eu vi, acho que teve 4 policiais. Oremos pela família dos policiais, que eles dedicam a sua vida para cuidar das nossas vidas. E eles morrem assim, em batalhas. Que Deus tenha misericórdia, gente. Que a gente pare de ter essa visão, sabe, de julgamento, que a gente foque em vidas. Eu creio que Jesus está voltando. Eu creio que nós estamos vivendo o fim dos tempos. Eu creio, eu acredito na Bíblia. Então eu acredito que o diabo, que o inimigo das nossas almas, ele está, sabe, fazendo o que pode para ceifar quem ele pode. Então que nós possamos orar, estar de sentinela pelo nosso país, pelos nossos jovens, pela nossa casa, pela nossa família e pelo nosso próximo. Em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe as nossas vidas, que o Senhor traga, né, o conforto para todos os familiares. Que a salvação chegue no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro e em todo o nosso país. Que a mão do Senhor esteja guardando. Em nome de Jesus, amém? Oremos.